Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso Programador de Dispositivos Móveis Avançado da plataforma Mais IFMG. Eu sou Eduardo Trindade, seu professor neste curso. Nas últimas aulas, a gente finalizou aqui a tela que cadastra um livro. Ainda não estamos fazendo o cadastro, mas agora a gente pode fazer uma tela para visualizar os dados do livro. Eu preenchi aqui nos descriptions dos dois livros, o resumo aqui, a sinopse de cada um deles. E preenchi também no When aqui, aleatoriamente aqui há 5 dias nesse e hoje nesse aqui. Tá bom? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma navegação. Então eu vou ter uma outra função aqui agora para poder navegar quando eu pressionar sobre um livro desse aqui. Tá? Então, para poder pressionar nesse livro, eu tenho aqui abaixo do filter, eu tenho a minha flat list. Nessa flat list, eu vou ter um evento de onPress aqui no render item. Então, quando eu pressionar sobre um item, tá? Eu vou ter uma função aqui que vai chamar uma render openDetails. Por que eu estou abrindo uma arrow function? Por que eu não mandei somente a função como eu fiz aqui, por exemplo, no button? Porque neste momento aqui eu vou ter que mandar um parâmetro para essa função. E o que eu vou mandar vai ser justamente o item ID. Tá? Então a gente vai mandar esse item ID lá para a próxima tela. E esse handle openDetails, eu posso criá-lo aqui. E esse handle openDetails ele vai ter o parâmetro que a gente vai receber, que vai ser eu vou chamar de book ID, tá? Que é uma string. Agora que a gente está recebendo a string aqui, eu vou navegar para onde? Para a tela Details. E agora a gente vai mandar um parâmetro para essa tela. Eu vou mandar para lá o ID do livro que eu pressionei, que é o Book ID. Tá? Então a gente vai fazer essa navegação aqui funcionar lá para a minha Details. Aqui ele está falando comigo o seguinte, o tipo Details não pode ser atribuído ao tipo ScreenDetails que tem o params undefined. Isso porque quando a gente criou os tipos lá da navegação, eu não informei aqui que Details pode receber algum parâmetro. Então eu tinha colocado como undefined. Então eu simplesmente vou apagar aqui agora e vou colocar esse book ID aqui como string. Então quer dizer que agora a tela Details ela está apta aqui a receber um parâmetro. Então eu posso salvar aqui agora. E quando eu volto aqui, já não tem mais o erro. Tá? Agora a gente vai lá para a tela do Details. A tela do Details ela está aqui, por enquanto eu não fiz absolutamente nada nela. E o que a gente vai ter que fazer? Vamos testar primeiro se esse ID está chegando aqui. Então a gente tem aqui a importação. E eu vou chamar o use navigation e também o use route. Tá? O use route ele é responsável aí por colher dados da navegação, parâmetros que estão chegando, enquanto o use navigation a gente já viu que faz essa navegação. E aí eu vou criar aqui tanto o navigation, tá? Quanto também eu vou criar aqui o route. Ok? Já vamos adiantar aqui também no Native Basic que nós vamos utilizar o use team. Então a gente já cria aqui também. Muito bem. O que a gente vai ter que fazer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar nessa tela Details, eu vou criar um componente que vai ser responsável por guardar as informações do livro. Por exemplo, eu quero um para o título
Depois eu quero um card embaixo que guarde todo aquele resumo, né? Que pode ser que seja um resumo um pouco grande. Só que antes aqui, na minha VStack, eu já vou padronizar ela, né? Um flex zoom e o BG dela. É o Gray 600. E aqui eu posso salvar. E a gente pode trazer o header, né? A gente tem um header, a gente utilizou ele aqui na tela de register, olha só. Eu posso pegar esse register aqui, esse header aqui, e na details eu posso estar colocando ele aqui. Então vamos importar ele aqui primeiro. E aqui a gente vai pôr livro, depois a gente pega o nome dele, tá? Porque, ó, meu... Então, vamos pôr só livro mesmo, depois a gente muda. Beleza, tem um header pronto aqui, né? Como que eu vou saber se está chegando esse ID, né, desse livro? A gente vai ter que desestruturar, e eu posso fazer isso aqui, ó, porque quando eu tenho um route desse, eu já vou criar aqui até um tipo para ele, né? Eu vou falar o seguinte, ó, o meu type, eu vou chamar ele de route params, que é o tipo que tem lá no route. Ele é o que? Ele vai ter um book ID sendo esperado, que vai ser uma string, tá? Agora que eu tenho o meu route aqui, eu vou desestruturar isso. Meu book ID, eu estou desestruturando ele de onde? De route, né? route.params, né? Que é do tipo como um route params. Beleza. Aqui, ó, se a gente quiser fazer um teste, a gente poderia passar para esse title, né, o ID do livro aqui, só para a gente poder ver, né? A gente consegue fazer isso. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu fizer isso aqui, ó, ele vai sair lá, por exemplo, livro 1, né? Pelo menos ele vai ter que aparecer dessa forma. Então, vamos pressionar aqui sobre o primeiro. Olha lá, livro 1, né? Vamos voltar, pressionar aqui agora, livro 2. Então, a gente consegue enviar esse ID e conseguiria também, né, tá enviando ali qualquer outro tipo de dado ali pela rota, tá? O que eu vou estar criando aqui agora, porque eu vou precisar, eu já vou definir aqui um tipo para esse livro, né? E esse meu livro eu vou falar que ele tem um book details, né? Então são os detalhes desse livro. E eu vou falar que ele é da book props, que eu já criei anteriormente, né? E aqui eu vou acrescentar um title, tá? Que vai ser string, o description dele, que vai ser string, tá? E eu posso falar aqui também, né, se eu terminei de ler o livro. Então eu vou colocar aqui, ó, terminei de ler o livro, esse closed, tá, vai guardar uma data aqui em string de quando eu terminei de ler o livro. E aí eu posso pôr aqui somente isso, né? A gente já tem um status lá para o finish quando a gente for finalizar. Agora eu já estou com algumas coisas prontas aqui, né? Olha só, eu naveguei pelo mouse rolando para baixo. Eu vou então começar a criar esse meu componente. Então aqui, ó, nessa tela aqui, livro 1, nós vamos fazer um componente bem simples, tá? Só para poder exibir esses dados. Então a gente vai colocá-lo aqui. Vamos vir aqui abaixo do nosso header, né? Eu vou criar aqui um hstack. Eu vou colocar um cinza. Deixa eu só ver como que fica esse tamanho. Já sai Content Center.
padding de 4. Esse hstack a gente tem que importá-lo lá em cima. Perfeito. Então a gente vai ter aqui, eu posso colocar, né, nessa tela aqui o seguinte, um título do livro aqui e embaixo uma caixa com o detalhe dele. Eu acho que dessa forma fica melhor da gente fazer. Então eu ainda não vou utilizar esse hstack, tá? E eu vou criar um componente para isso. Então vamos ir aqui minimizar aqui, componente. Nós vamos criar um componente chamado Book Details, tá? Esse Book Details é que vai ser responsável por renderizar ali o card que eu estou querendo. Então, o que esse Book Details tem? Né? Ele está com um gray aqui. A gente pode pôr primeiro esse gray para a gente poder ver o tamanho dele. Depois, se for o caso, a gente escurece, a gente clareia, né? A gente vai tratando aqui melhor. Eu vou ter um padding 5, um margin top de 5, para ele não ficar próximo a nada, e um rounded SM, tudo que a gente já fez até agora, né? Eu vou ter o hstack agora, e eu vou alinhar os itens dele ao centro, tá? E eu vou dar uma margem aqui inferior de 4. Bom, feito isso, né, agora que eu tenho um hstack, eu posso estar colocando um ícone aqui, né? Eu posso colocar um ícone, e esse icon a gente pode estar utilizando lá as propriedades mesmo do Phosphor React Native, que a gente já viu. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos colocar aqui um ícone primeiro, tá? Icon do Native Base. E agora, deixa eu ver, eu vou pôr uma cor aqui, né? Eu vou pôr uma cor aqui. Trazer as cores lá do Use Theme. Ok. Vamos pôr essa cor aqui por enquanto, esse laranja mesmo, que é o laranja principal lá que eu pus, só para a gente poder ver como que ele fica. Quando eu estou criando esse ícone, mas esse ícone ele vai ser enviado, tá, gente? Eu vou mandar ele lá da minha tela de details para poder receber ele aqui. Então, eu já vou até falar aqui, até para vocês verem o que a gente vai receber, né? Quais são as propriedades que a gente vai receber. Ó. A gente vai receber aqui um title, a gente vai receber a description, a gente vai receber o ícone, né? E esse ícone, ele vai ser um element type. Tá? Então, quando eu tenho element type, né, significa que eu tenho aqui, ele até importou aqui do React, né? Eu tenho um tipo aqui que pode vir um componente, algo do tipo. E ele vai ser o quê? Icon props. Né? Então, esse elemento aqui ele vai ser um ícone lá do Phosphor. Certo? O icon props aqui foi importado. Beleza. Por enquanto, essas props aqui mesmo. Na Book Details aqui, né, eu vou passar o meu title, a description, vou passar também o icon, né, e esse icon vai ser do tipo icon aqui, e vou passar aqui falando que são props. Tá? Depois, se precisar, a gente coloca mais. Eu vou só mudar esse icon aqui, ó. Coloquei ele minúsculo. Aqui, agora a gente pode, né, trazer o
o icon aqui para baixo, né, que eu já fiz ele aqui, ó. Deixa eu só ver se eu não fiz nenhuma confusão, né? Ó, certinho. Isso. Agora eu vou criar um text aqui. Vou colocar uma cor cinza. Deixa eu só fechar aqui, porque senão começa a dar erro, tá? Uma fonte pequena e eu vou usar um text transform uppercase. Esse text não está importado, né? A gente vai trazer ele aqui. Pronto, o text agora já está importado. E esse text aqui, ele é só para a gente poder colocar o título, né? É aqui que eu vou colocar o título do livro, tá? Então aqui eu vou pôr o title aqui. Bom, pessoal, agora a gente já fechou aqui esse HStack. Esse HStack é só para a gente ter um componente aqui em cima que vai vir o nome, por exemplo, Harry Potter e a Pedra Filosofal, né? O que a gente vai fazer agora é que a descrição, caso ela exista, né? Então, se eu tiver descrição, então eu estou falando é isso aqui agora, né? Eu vou renderizar o quê? Eu vou renderizar um componentezinho aqui que vai ser basicamente um text, tá? E esse text ele vai ter aqui dentro a description, tá? Esse text, né, eu vou falar que ele tem um color aqui gray e a cor dele é o 100. E a font size dele MD. Então aqui eu já pus o título e pus a descrição, né? A partir de agora eu já consigo trazer isso aqui para a tela. O que daria para fazer era de repente colocar algum rodapé, alguma outra coisa aqui. Mas só dessa forma aqui a gente já tem o nosso book details pronto, tá? Deixa eu dar um espaço aqui. Eu vou lá em details e eu vou importar aqui book details. Book details ele vai exigir, né, o title. Eu vou pôr aqui uma letra só para a gente poder ver. E uma description. Muito bom. Book details. Além disso, o icon, né? Eu preciso também já mandar um icon para ele. Esse icon ele pode ser definido de acordo com o livro, né? Se ele já foi lido ou não. Mas de qualquer maneira, eu vou quebrar esse aqui, ó. Tá? Esse title aqui eu vou colocar assim, ó, nome do livro, tá? Esse description aqui eu vou deixar por enquanto aqui só ABC, 3 letrinhas só para a gente poder ver. O icon eu não vou deixar de mandar, vou mandar ele agora. E eu vou mandar esse ícone aqui, ó. Circle, peraí, deixa eu criar aqui, né? Que ele tem que ir como... Eu tenho que importar esse ícone, né? É o Circle Wave Check. Então, vamos pôr aqui, ó, Circle Wave Check. Esse aqui. Importou, pronto, agora já parou de dar erro, né? Então, meu book details agora, ele já está praticamente pronto. Já está indo com esses itens aqui. Então, olha só, gente, ele apareceu aqui, né? Apareceu aqui, ó, nome do livro e embaixo a descrição, né? Então, é isso que a gente vai estar trabalhando aqui a partir da próxima aula para que a gente consiga exibir aqui os dados do livro. E depois, finalmente, a gente fazer uma integração com base de dados, né? E fazer esses dados serem persistíveis.